guys, welcome to The House Channel. Meu nome é Gabriela Bezutti e hoje eu vou te contar quais são os erros mais comuns na hora de aprender uma nova língua. Bom, durante o processo de aprendizagem de uma nova língua, a partir do momento em que a gente se dispõe a aprender um novo idioma, muitas pessoas acabam chegando em um determinado nível em que se sentem completamente estagnados, ou seja, aprenderam, estudaram, mas não saíram do mesmo nível de inglês ou de qualquer outra língua. Porém, aprender uma nova língua, aprender um novo idioma tem muito a ver com disciplina, constância e prática. Caso você não tenha algum desses três componentes aí no seu processo de aprendizagem, eu já vou te adiantar que vai ser muito difícil de aprender. Normalmente, quando a gente fala sobre um novo idioma, a gente acaba segregando os níveis em três níveis básicos, Então seria o básico, o intermediário e o avançado. Mas tudo vai depender de como essa língua está presente na sua vida, qual é a usabilidade dela para você. Porque, por exemplo, às vezes a gente precisa aprender um inglês super rápido só para fazer uma viagem a lazer, por exemplo, para um outro país, e aí tudo que você precisa é só conversar para poder pedir alguma informação ou frequentar algum restaurante ou algum ponto turístico, por exemplo. Neste caso, se subentende de que o seu nível necessário para fazer essa viagem seria o básico. E tá tudo certo, então você precisa entender qual é realmente o seu objetivo para aprender uma nova língua. Pensando por esse lado, eu fiz aqui uma lista de erros que você não pode cometer na hora de aprender uma nova língua. A primeira delas, e a gente acabou de falar sobre isso, é não ter objetivo. Você precisa pensar quais são as razões, as motivações que você tem para aprender um novo idioma, um segundo, um terceiro ou um quarto idioma, por exemplo. Você precisa saber se isso vai te trazer algum benefício pessoal ou profissional. Precisa saber se você vai usar esse idioma em algum momento da sua vida. Qual é a sua expectativa com esse idioma? Isso tudo vai fazer com que você tenha disciplina e constância para continuar praticando. O segundo erro muito comum é pensar que aprender um novo idioma vai ser fácil e rápido. Essa talvez seja uma das maiores frustrações de quem se dispõe a aprender um novo idioma. Isso porque nós, por exemplo, demoramos muito tempo para começar a aprender a formar as primeiras frases, formar os primeiros textos, a escrever, por exemplo. Então, aprender um novo idioma também vai ser exatamente o mesmo processo. Você vai precisar aprender desde lá do básico, e aí vai começar a falar, e vai começar a conversar, vai encontrar alguns nativos para você conversar. E se você não viu o nosso último vídeo, eu recomendo muito que você assista, porque lá tem algumas formas para você aprender inglês nas férias. Então eu vou deixar o link aqui. É aqui? Ou é aqui? Então eu vou deixar o link aqui nos cards e aqui na descrição para você assistir logo depois desse vídeo. Então já tenha consciência de que esse processo não vai ser tão rápido, que vai depender muito da sua disciplina para estudar. O terceiro erro é a falta de rotina. Não ter uma rotina diária de estudo ou um planejamento para você começar a praticar o inglês vai dificultar muito o seu processo. Tanto que dentro das escolas existe uma sequência nos livros, existe uma sequência nos materiais para que você venha acompanhando e progredindo ao longo do tempo. Então, para isso, você precisa desenhar muito bem qual vai ser a sua estratégia, qual vai ser a sua forma de organizar os seus momentos de estudar. E, mais uma coisa, vou até incluir mais um erro aqui. Achar que estudar uma vez ou duas por semana vai resolver o seu problema. Isso eu já te adianto que não vai. Existe sim a necessidade de você praticar além das aulas de inglês. Por exemplo, por quê? Apenas ter 1 hora ou 2 de prática durante a semana vai deixar o seu processo ainda mais extenso. Então você precisa focar muito nas suas aulas de inglês e, além disso, ter práticas rotineiras para vivenciar ainda mais, trazer o inglês de uma maneira mais prática para o seu dia a dia. O quarto erro muito comum, eu só vou falar se você já correr aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Mas o quarto erro e muito comum é demorar demais para começar a falar e ter medo de errar na pronúncia. Gente, nós, quando somos crianças, erramos muito para começar a falar direitinho. No inglês não vai ser diferente. Você vai errar
No começo você vai sim falar errado, vão ter erros gramaticais, vão ter erros de pronúncia, mas não se preocupe com isso, porque é completamente normal. E você literalmente só vai aprender a falar falando. O quinto erro, e esse eu acho que é mais para os ansiosos, é estipular um prazo para aprender inglês. Não existe isso. Você não pode colocar na sua cabeça que daqui a um ano você vai ser fluente em inglês. Não existe, tá? O tempo de cada um é 100% individual. Isso quer dizer que o seu amigo pode, por exemplo, aprender a falar inglês em 10 meses, um inglês intermediário, por exemplo. E você pode demorar um tempo a mais ou um tempo a menos, mas respeitar o seu tempo. Quando você estipula um prazo para desenvolver uma outra língua, você começa a gerar uma pressão interna. Isso vai te privar um pouco de algumas experiências ou de alguns conhecimentos específicos que você poderia adquirir ao longo de um tempo, ao longo de uma jornada praticando uma nova língua. Mais um erro comum é tentar traduzir tudo sempre. Traduzir palavras isoladas, individuais, não vai resolver o seu problema de interpretação. Na verdade, o que você precisa fazer quando você vai ler um texto, quando você vai ler um artigo ou quando você vai conversar com alguém, vai colocar o seu inglês em prática de alguma forma, é não querer traduzir palavras individuais. Entenda o contexto. Entenda sobre o que aquela frase, o que aquele assunto, aquele texto está falando, e aí você tenta fazer tudo isso por assimilação. Até porque muitas vezes quando você joga uma frase no Google Tradutor, ele vai literalmente traduzir ao pé da letra para você, que muitas vezes não faz sentido em português. E o último erro é querer dar um passo maior do que a perna, isso em todos os sentidos. Ou você querer consumir conteúdos em inglês que são avançados demais para o seu nível, achando que você vai conseguir compreender melhor, que você vai entender melhor, e muitas vezes pode causar uma certa frustração. Ou então você querer se dedicar horas e horas por dia para aprender o seu inglês. Claro que isso vai fazer muita diferença, mas se dedicar 4, 5, 6 horas, caso você seja um estudante, por exemplo, por dia, talvez te cause muito cansaço, principalmente uma exaustão mental, e você não consiga aproveitar tudo o que precisa do conteúdo em inglês. Agora me conta se você já cometeu algum desses erros aqui nos comentários. Então, eu espero que você não cometa nenhum desses erros, mas não se preocupe, porque aprender inglês é prática, então é só você colocar todos os dias um pouquinho de dedicação e um pouquinho de disciplina e vai dar tudo certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Tchau, tchau!